Quem somos eu? A ciência abala não apenas a crença liberal no livre-arbítrio, mas também a crença no individualismo. Os liberais acreditam que temos um único e indivisível eu. Ser um indivíduo significa que sou indivisível. Sim, meu corpo é feito de aproximadamente 37 trilhões de células, e a cada dia meu corpo e minha mente passam por incontáveis permutações e transformações. Mas se eu realmente prestar atenção e me empenhar no propósito de ficar em contato comigo mesmo, vou acabar descobrindo bem dentro de mim uma voz única, clara e autêntica, que é o meu verdadeiro eu, e fonte de todo significado e autoridade no universo. Para que o liberalismo faça sentido, eu preciso ter um, e apenas um, verdadeiro eu, pois se houvesse mais de uma voz autêntica, como saber qual voz considerar na sessão eleitoral, no supermercado e no mercado matrimonial? Durante as últimas décadas, contudo, as ciências biológicas chegaram à conclusão de que a história liberal é pura mitologia. O único e autêntico eu é tão real quanto a alma eterna cristã, Papai Noel e o coelhinho da Páscoa. Se você olhar profundamente para dentro de si mesmo e a aparente unidade que consideramos óbvia se dissolve numa cacofonia de vozes conflitantes, nenhuma das quais é meu verdadeiro eu. Humanos não são indivíduos, eles são divíduos. O cérebro humano é formado por 2 hemisférios, conectados por um grosso cabo neural. Cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. O hemisfério direito controla o lado esquerdo, recebe dados do campo de visão esquerdo e é responsável por movimentar braço e perna esquerdos, e vice-versa. É por isso que quem sofre um AVC no hemisfério direito às vezes ignora o lado esquerdo do corpo e só penteia o lado direito do cabelo ou só come o alimento que fica no lado direito de seu prato. Há também diferenças emocionais e cognitivas entre os 2 hemisférios, embora essa divisão não seja muito bem definida. A maior parte das atividades cognitivas envolve ambos os hemisférios, porém não no mesmo grau. Por exemplo, em geral, o hemisfério esquerdo desempenha um papel mais importante na fala e no raciocínio lógico, enquanto o hemisfério direito domina o processamento da informação espacial. Muitas descobertas a respeito da compreensão das relações entre os 2 hemisférios basearam-se no estudo de pacientes com epilepsia. Em casos graves de epilepsia, tempestades elétricas começam em uma região do cérebro, mas rapidamente se espalham para outras, causando um ataque muito agudo. Durante esses ataques, o paciente perde controle sobre seu corpo e, no caso de serem frequentes, o paciente fica impedido de ter um emprego ou um estilo de vida normal. Em meados do século XX, quando todos os outros tratamentos fracassavam, os médicos aliviavam o problema cortando o grosso cabo neural que conecta os 2 hemisférios, de modo que tempestades elétricas iniciadas em um hemisfério não pudessem se espalhar para o outro. Para os neurocientistas, esses pacientes eram uma mina de ouro de dados espantosos. Alguns dos estudos mais notáveis desses pacientes com cérebro dividido foram conduzidos pelo professor Roger Walcott Sperry, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por suas descobertas inovadoras, e por seu aluno, professor Michael Gazzaniga. Um dos estudos foi realizado com um adolescente, a quem se perguntou o que gostaria de fazer quando fosse adulto. Ele respondeu que gostaria de ser desenhista. Essa resposta foi fornecida pelo hemisfério esquerdo, que desempenha um papel crucial no raciocínio lógico e na fala. Mas o jovem tinha outro centro ativo de fala no hemisfério direito, que não era capaz de controlar a linguagem vocal, mas conseguia soletrar palavras usando as peças de um jogo de palavras cruzadas. Os pesquisadores estavam ansiosos por saber o que diria o hemisfério direito. Assim, espalharam sobre a mesa peças daquele jogo e escreveram num pedaço de papel: "O que você quer fazer quando for adulto?" Puseram o papel na beira do campo visual esquerdo do jovem. Os dados do campo visual esquerdo são processados no hemisfério direito.
Como o hemisfério direito não podia usar a linguagem vocal, o jovem não disse nada. Entretanto, sua mão esquerda começou a se mover rapidamente pela superfície da mesa, recolhendo peças daqui e dali. Elas escreveram: corridas de automóvel. Assustador. Comportamento igualmente misterioso foi demonstrado pelo paciente WJ, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Cada uma de suas mãos era controlada por um hemisfério diferente. Como os dois hemisférios não tinham contato, às vezes acontecia de a mão direita se estender para abrir uma porta e a mão esquerda intervir para tentar fechá-la. Em outro experimento, Gazzaniga e sua equipe projetaram simultaneamente a imagem de um pé de galinha para o hemisfério esquerdo, o lado responsável pela fala, e uma imagem de uma paisagem com neve para o hemisfério direito. Quando perguntados sobre o que tinham visto, os pacientes invariavelmente respondiam: um pé de galinha. Gazzaniga apresentou então a um paciente, PS, uma série de cartões com figuras e lhe pediu que apontasse a que mais correspondia ao que tinha visto. A mão direita do paciente, controlada pelo lado esquerdo do cérebro, apontou para a figura de uma galinha, mas a mão esquerda se movimentou e apontou para uma pá de remover neve. Gazzaniga fez então a seguinte pergunta a PS: por que você apontou para a galinha e para a pá? PS respondeu: ora, o pé de galinha corresponde à galinha e é preciso uma pá para limpar o esterco da galinha. O que aconteceu aqui? O cérebro esquerdo, que controla a fala, não dispunha de dados sobre o cenário de neve e, portanto, não sabia realmente por que a mão esquerda apontou para a pá. Assim, inventou algo que fosse crível. Depois de repetir o experimento muitas vezes, Gazzaniga concluiu que o hemisfério esquerdo do cérebro é o repositório não apenas de nossas aptidões verbais, mas também de um interpretador interno que constantemente tenta dar sentido à vida, utilizando explicações parciais para fabricar histórias plausíveis. Em outro experimento, foi mostrada ao hemisfério direito, o não verbal, uma imagem pornográfica. A paciente reagiu corando e dando uma risadinha. O que você está vendo? Perguntaram maliciosamente os pesquisadores. Nada, só um lampejo de luz, disse o cérebro esquerdo, e a paciente imediatamente deu mais um risinho cobrindo a boca com a mão. Então por que você está rindo? Eles insistiram. O aturdido interpretador do hemisfério esquerdo, em busca de alguma explicação racional, respondeu que uma das máquinas que havia no recinto era engraçada. É como se a CIA realizasse um ataque de drones no Paquistão sem o conhecimento do Departamento de Estado americano. Quando uma jornalista interroga funcionários do Departamento de Estado a esse respeito, eles dão alguma explicação plausível. Na verdade, os porta-vozes não têm a menor ideia de por que o ataque foi ordenado e assim inventam alguma coisa. Um mecanismo semelhante é usado por todos os seres humanos, não só por pacientes com o cérebro dividido. Repetidamente, minha CIA privada age sem aprovação ou conhecimento de meu Departamento de Estado, e depois esse Estado maquina uma história que me apresente sob a melhor luz possível. Com bastante frequência, o próprio Departamento de Estado acaba se convencendo das fantasias que inventou. A conclusões semelhantes chegaram economistas comportamentais que queriam saber como as pessoas tomam decisões econômicas, ou, mais precisamente, quem toma essas decisões. Quem decide comprar um Toyota em vez de um Mercedes, passar as férias em Paris e não na Tailândia, investir em bônus do Tesouro Sul-Coreano e não no mercado de ações de Xangai? A maioria dos experimentos indicou que não há um eu único quando se tomam quaisquer dessas decisões. Elas resultam de um cabo de guerra entre entidades interiores diferentes e frequentemente conflitantes. Um experimento inovador foi conduzido por Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Kahneman solicitou a um grupo de voluntários que participassem de um experimento em 3 partes. Na parte curta, os voluntários enfiavam a mão durante 1 minuto num recipiente contendo água a 14 graus centígrados. Uma sensação pouco agradável, quase dolorosa. Passado 1 minuto, pedia-se que tirassem a mão.
Na parte longa, os voluntários punham a outra mão em outro recipiente com água. A temperatura também era de 14 graus centígrados. Mas depois de 60 segundos acrescentava-se secretamente água quente ao recipiente, elevando a temperatura para 15 graus centígrados. 30 segundos mais tarde, eles eram instruídos a retirar a mão. Alguns voluntários faziam a parte curta primeiro e outros começavam com a parte longa. Qualquer que fosse o caso, exatamente 7 minutos depois de ambas as partes terem sido realizadas, vinha a terceira e mais importante. Dizia-se aos voluntários que eles deveriam repetir uma das duas partes, porém, cabia a eles escolher qual delas. 80% preferiram repetir o experimento mais longo, do qual se lembravam como menos doloroso. Trata-se de um experimento bem simples, mas suas implicações estremecem o cerne da visão de mundo liberal. Elas expõem a existência de pelo menos 2 eus dentro de nós, o eu que vive a experiência e eu que a narra. O eu da experiência é nossa consciência, momento a momento. Para o eu da experiência, é óbvio que a parte longa do experimento da água fria foi pior. Primeiro se experimentou água a 14 graus, durante 60 segundos. Depois, que é tão ruim quanto o que se experimentou na parte curta, na sequência, foi preciso suportar mais 30 segundos de água a 15 graus, que não é tão ruim. Contudo, está longe de ser agradável. Para o eu da experiência, é impossível que o acréscimo de uma experiência ligeiramente desagradável a uma experiência muito desagradável possa tornar o episódio inteiro mais atraente. No entanto, o eu da experiência não se lembra de nada, não conta histórias e raramente é consultado quando se trata de grandes decisões. Resgatar memórias, contar histórias e tomar grandes decisões são o monopólio de uma entidade muito diferente dentro de nós, o eu da narrativa. Esse eu é parecido com o interpretador do cérebro esquerdo de Gazzaniga. Está eternamente ocupado fantasiando sobre o passado e fazendo planos para o futuro. Como todo jornalista, todo poeta e todo político, o eu da narrativa toma muitos atalhos, não narra tudo e comumente tece uma história apenas com os pontos culminantes e os resultados finais. O valor da experiência toda é determinado pela média entre os pontos culminantes e os finais. Por exemplo, na parte curta do experimento da água fria, o eu da narrativa acha a média entre o pior momento, a água muito fria, e o momento final, a água ainda muito fria, e conclui que a água estava muito fria. O eu da narrativa faz o mesmo com a parte longa do experimento. Ele acha a média entre o pior momento, a água muito fria, e o momento final, a água não tão fria, e conclui que a água estava um tanto mais quente. O mais importante, o eu da narrativa é cego quanto ao tempo de duração, não se importa com as durações diferentes das duas partes. Assim, quando tem de fazer uma escolha entre as duas, prefere repetir a parte longa, aquela na qual a água estava um tanto mais quente. Toda vez que o eu da narrativa avalia nossas experiências, ele ignora o tempo de duração e adota a regra do pico-fim. Só se lembra do momento culminante e do momento final e avalia a experiência inteira pela média entre os dois. Isso tem um impacto de longo alcance em nossas decisões práticas. Kahneman começou a investigar o eu da experiência e o eu da narrativa no início da década de 1990, quando, com Donald Heddel-Meyer, da Universidade de Toronto, estudava pacientes submetidos à colonoscopia. Nesse tipo de exame, uma câmera minúscula inserida nos intestinos através do ânus, a fim de diagnosticar várias doenças nos intestinos. Não é uma experiência agradável. Os médicos querem saber como realizar o exame de uma maneira o menos dolorosa possível. Deveriam apressar a colonoscopia e provocar mais dor durante um período menor, ou trabalhar mais lentamente e com mais cuidado? Para responder a essa pergunta, Kahneman e Heddel-Meyer pediram a 154 pacientes que relatassem eventuais dores durante um exame de colonoscopia, em intervalos de 1 minuto. Empregaram uma escala de 0 a 10, em que o 0 indicava nenhuma dor e 10 uma dor intolerável.
Terminada a colonoscopia, solicitava aos pacientes que classificassem o nível global de dor, também numa escala de 0 a 10. Era de esperar que a classificação global refletisse a soma dos relatórios minuto a minuto. Quanto maior a duração da colonoscopia e mais dor o paciente tivesse suportado, mais alto seria o nível global de dor, mas os resultados efetivos foram diferentes. Assim como no experimento da água fria, a percepção do nível global de dor ignorou a duração e só refletiu a regra do pico-fim. Uma colonoscopia durou 8 minutos. No pior momento, o paciente relatou uma dor nível 8 e no último minuto, nível 7. Terminado o exame, esse paciente classificou seu nível global de dor em 7,5. Outra colonoscopia durou 24 minutos. Também dessa vez o pico da dor teve nível 8, mas no último minuto do exame foi relatado nível 1 de dor. O paciente classificou seu nível global de dor em 4,5. O fato de a colonoscopia ter durado 3 vezes mais e de, consequentemente, ele ter sofrido muito mais dor no agregado das dores em toda a duração do exame não afetou em nada a sua memória. O eu da narrativa não agrega experiências, ele tira uma média entre elas. Então, o que os pacientes preferem? Uma colonoscopia breve e incisiva ou uma longa e mais cuidadosa? Não há uma resposta única para essa pergunta, porque o paciente tem ao menos 2 eus diferentes e eles apresentam interesses diferentes. Se você perguntar ao eu da experiência, ele provavelmente vai preferir uma colonoscopia breve, mas se indagar o eu da narrativa, ele votará numa colonoscopia longa, porque sua lembrança abarca somente a média entre o pior momento e o momento final. De fato, do ponto de vista do eu da narrativa, o médico deveria acrescentar alguns poucos minutos com pouca dor bem no fim do exame, porque isso faria com que a memória na íntegra fosse menos traumática. Os pediatras conhecem esse truque muito bem, assim como os veterinários. Muitos têm em seus consultórios potes cheios de guloseimas, as quais oferecem às crianças ou aos cães depois de lhes aplicar uma injeção dolorosa ou de fazer um exame médico desagradável. Quando o eu da narrativa rememora a visita ao médico, os 10 segundos de prazer no final da consulta apagam muitos minutos de ansiedade e de dor. A evolução descobriu esse truque muito antes dos pediatras, em virtude dos tormentos insuportáveis que sofrem as mulheres no parto. Poderíamos pensar que depois de vivenciar alguma vez um deles, nenhuma mulher sã concordaria em passar por isso novamente. No entanto, após o trabalho de parto e nos dias seguintes, o sistema hormonal secreta cortisol e beta-endorfinas que reduzem a dor e produzem uma sensação de alívio, às vezes até de júbilo. Além disso, o amor cada vez maior pelo bebê, a aprovação de amigos e familiares, dogmas religiosos e propaganda nacionalista conspiram para transformar o parto de um trauma terrível em memória positiva. Um estudo realizado no Centro Médico Rabin, em Tel Aviv, demonstrou que a memória do parto refletia principalmente o momento de pico e o momento final, enquanto a duração total quase não tinha impacto. Em outra pesquisa, pediu-se a 2.428 mulheres suecas que contassem quais eram suas memórias do parto 2 meses depois de terem dado à luz. 90% delas relataram que a experiência fora ou positiva ou muito positiva. Não tinham necessariamente se esquecido da dor. 28,5% descreveram-na como a pior dor imaginável, mas isso não as impediu de avaliar a experiência como positiva. O eu da narrativa percorre nossas experiências como um par de tesouras afiado e de um pincel atômico preto e grosso. Ele censura pelo menos alguns momentos de horror e guarda no arquivo uma história com final feliz. A maior parte de nossas escolhas críticas na vida, de parceiros, carreiras, moradias e férias, é feita pelo eu da narrativa. Suponha que você possa escolher entre 2 destinos potenciais para suas férias: ir para Jamestown, Virgínia, e visitar a histórica cidade colonial onde foi fundado o primeiro estabelecimento inglês no continente norte-americano,
em 1607, ou, alternativamente, realizar o sonho de férias da sua vida, seja o de caminhadas pelo Alasca, banho de sol na Flórida, ou bacanais desenfreadas de sexo, drogas e jogo em Las Vegas. Mas há um senão. Se escolher as férias sonhadas, terá de tomar antes de embarcar no avião de volta para casa uma pílula que apagará todas as suas lembranças daqueles dias. O que acontecer em Vegas ficará para sempre em Vegas. Que férias você escolheria? A maioria das pessoas optaria pela Colonial Jamestown, porque em geral elas deixam cartão de crédito como o da da narrativa, que só se importa com histórias, e cujo interesse é zero até mesmo pelas mais excitantes experiências, se não puder se lembrar delas. Para dizer a verdade, o eu da experiência e o eu da narrativa não são entidades de todo separadas, mas sim estreitamente entrelaçadas. O eu da narrativa usa nossas experiências como matérias-primas importantes, mas não exclusivas, para suas histórias. Essas histórias, por sua vez, dão forma ao que o eu da experiência efetivamente sente. Experimentamos a fome de modo diferente quando jejuamos no Ramadã, quando jejuamos como preparo para um exame médico e quando não comemos porque não temos dinheiro. Os diferentes significados atribuídos à nossa fome pelo eu da narrativa criam experiências factuais muito diferentes. Além disso, o eu da experiência frequente é forte o bastante para sabotar os mais bem concebidos planos do eu da narrativa. Por exemplo, posso adotar uma resolução de ano novo de começar uma dieta e ir para a academia de ginástica todo dia. Essas grandes decisões são monopólios do eu da narrativa. Na semana seguinte, porém, quando chega a hora de ir para a academia, o eu da experiência assume o controle. Não estou afim de ir para a academia. E, em vez disso, encomendo uma pizza, sento no sofá e ligo a televisão. Não obstante, a maioria das pessoas se identifica com o seu eu da narrativa. Quando dizem eu, se referem à história que tem na cabeça, não à sequência de experiências pelas quais passam. Identificamo-nos com o sistema interior que toma o caos desvairado da vida e com ele tece fios aparentemente lógicos e consistentes. Não importa que a trama esteja cheia de mentiras e de lacunas e que seja seguidamente reescrita, de modo que a história de hoje contradiga totalmente a de ontem. O importante é que mantenhamos a sensação de que temos uma única e imutável identidade do nascimento à morte, e talvez mesmo no além-túmulo. Isso dá ensejo à questionável crença liberal de que eu sou um indivíduo e que possuo uma voz interior consistente e clara que dá significado ao universo inteiro.